Eu vou te contar nesse vídeo por que Alexandre de Moraes, ok, pode estar ali dando um tiro, entre aspas, no seu próprio pé, pessoal, de acordo com a expressão que todos nós conhecemos, ok? Justamente porque, né, de acordo com todas as notícias que a gente viu, né, de acordo com tudo que já está comprovado, né, e provado através de provas, né, em relação aos 80 milhões, né, que você já deve ter visto isso, que foram ali, né, transferidos para o escritório da esposa dele. Em relação a essa notícia que você está vendo aqui na tela, né, Moraes viajou em jatos pela G1, né, o portal G1 e também pela Folha de São Paulo. Alexandre de Moraes voa em aviões da empresa de Vorcaro, indicam documentos, pessoal. Mas tem um outro ponto que eu gravei também um vídeo falando sobre isso, sobre aquela PL que ele desenterrou do PT, ok? Que foi ali criado lá em dezembro de 2020, ok? Para, né, resolver, né, o PT tava querendo achar uma solução, né, para todas aquelas delações que estavam surgindo ali na Lava Jato, né, que estavam afetando ali o atual presidente, pessoal. E aí o Alexandre de Moraes, né, viu essa oportunidade e falou, meu, isso pode me ajudar agora, né, em relação à delação do Vorcaro. Pois é, pessoal, só que esta PL, né, que o Alexandre de Moraes achou ou acha, né, que pode salvar a pele dele, né, ou seja, tirando o valor, tirando a força da delação premiada de Vorcaro, pode, né, ter um efeito totalmente contrário a ele. Eu vou te explicar nesse vídeo o porquê, e não só sou eu que estou falando isso, pessoal. É exatamente todos os senadores desse país, obviamente, né, que veem um problema nessa conduta, né, do ministro do STF, e também uma parte ali do colegiado, né, que já entendeu que essa solução que o Alexandre de Moraes está, né, tentando fazer com que o Edson Fachin aprove, pode ser que não vá para frente, pessoal. Então é aí, né, que nós concluímos que meu amigo Alexandre de Moraes está literalmente, né, pode estar literalmente em um beco sem saída, pessoal. Então deixa o seu like pra gente mostrar esse vídeo para mais pessoas aqui verem o que está acontecendo agora, né, com o Alexandre de Moraes, ok? E também compartilha, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve, então vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha só, a gente tem, né, já a prova do crime aqui, né, como vocês podem ver, pessoal. Dê uma olhada aqui, ó. Moraes viajou em jatos com a empresa. Moraes, olha aqui, ó. Master pagou, ó. O que eu tô te mostrando são os portais que estão falando, tá? Não sou eu. Moraes Master pagou 80 milhões a escritório da esposa de Moraes, né? Apontam dados da Receita, pessoal. Então não sou só eu que tô falando, não é só o G1, não é só a Globo News, pessoal. Olha aqui, os pagamentos foram declarados pelo Master à Receita Federal. Então a Receita Federal também tá falando disso, pessoal. E aí, vocês acham mesmo que isso vai acabar em pizza? Olha só, semana passada eu gravei um vídeo falando exatamente desta PL que o Alexandre de Moraes desenterrou, ok? Aquela PL que foi criada lá na Lava Jato, justamente para ele tirar o valor da delação premiada do Vorcaro, pessoal. Só que olha onde é que tá o ponto, gente. Olha o que tá acontecendo. Pode ser, pessoal, que exatamente esta solução que o Alexandre de Moraes pensou, né, não seja exatamente o que, né, não provoque exatamente o que ele quer que provoque, né, o que ele quer que aconteça. E pode ter, sim, o efeito exatamente contrário, pessoal. Olha só, presta atenção aqui. O Lula tá pedindo, né? O Lula e o PT também, eles estão pedindo para o Alexandre de Moraes se afastar desse caso Master, né? Parar de querer ali se intrometer nisso, porque, meu amigo, eles já viram que a coisa está feia, né? Não tem mais como, né, encobertar, não tem mais como tentar resolver. Vão ter que agora entender todas as consequências disso, né? E enfrentar. Né? Não existe mais outra possibilidade, pessoal. Eu vou te mostrar isso nesse vídeo aqui, pessoal. Dá uma olhada. O ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, que é a Viviane Barsi, utilizaram aeronaves particulares de empresas ligadas ao Daniel Vorcaro, pessoal. Então, hoje, suspeito, que está lá fazendo a delação, o dono do Banco Master. Sim, pessoal, exatamente isso. Soma isso ao fato de que o escritório da família também, né, do Alexandre de Moraes recebeu os repasses, ok? Repasses esses milionários, ok? Desse mesmo Banco Master, pessoal. Então você tá juntando tudo, certo? Junta tudo aí e vai entrando nessa minha linha de raciocínio. Juridicamente, ok? O que isso significa? Significa impedimento, ou seja, o impeachment. Quando um juiz insiste em julgar um caso onde ele mesmo tem interesse pessoal ou financeiro nessa questão, ele entra no terreno da prevaricação, pessoal. O cerco não é por opinião. Esse cerco não é justamente por opinião, por a gente achar alguma coisa. É exatamente por vínculo financeiro. Está comprovado justamente por todos os planos de voo que já foram provados, né? E pelas notas fiscais que a própria Receita Federal, então, já pegou e já está mostrando, pessoal. E aí que a gente vem para este ponto aqui, que é o que eu já gravei um vídeo falando, já repeti no início desse vídeo, que é o que é o objetivo que eu quero que você entenda. Esse vídeo aqui é para isso, é para você entender exatamente o que está prestes a acontecer, ok? Né? O que pode, né? O que está prestes a acontecer, né, com o ministro Alexandre de Moraes, pessoal. Então, assim,
Vamos lá, vamos entender essa questão aqui. Vocês lembram daquela PL que eu disse, ok? Eu já gravei um vídeo falando disso, da PL que o Alexandre de Moraes tentou desenterrar e tentou colocar aqui, ó, para este homem, Edson Fachin, ok, pautar a ação que restringe as delações premiadas, pessoal. E aqui, ó, essa notícia saiu no dia 10/4, Fachin diz não ter previsão de pautar, pessoal. E neste meio tempo, entre 10/4, ok, e hoje, que é dia 13/4, prestem atenção, pessoal. Por que o Alexandre de Moraes fez isso? Porque ele viu lá a única alternativa das delações do Vorcaro não atingir ele, ok, pessoal? Mas óbvio que todo mundo já sabe, ok, que ele tem culpa no cartório justamente por todas essas provas que estamos vendo todos os portais dizendo, até a própria Receita Federal mostrando e comprovando, pessoal. Então, o que acontece aqui? O Edson Fachin, obviamente, nesse meio tempo, e ainda não tendo colocado uma data para votar essa questão, né, para pautar essa ação, né, em relação a essa PL que restringe as delações premiadas, olha só o que a gente pode entender deste caso, pessoal. Olha só. Então vamos lá, pessoal. É por essa notícia aqui, ok? E as consequências disso aqui, né? O fato pelo qual Fachin ainda não ter previsão de pautar essa ação é o motivo, ok? Pelo qual a gente já pode concluir, ou não concluir, mas é o motivo pelo qual a gente já pode direcionar o nosso raciocínio, ok? Para algo onde pizza está bem longe, tá? Para algo onde, para momentos onde a pizza está bem longe de acontecer, tá, pessoal? Eu sei, é difícil hoje em dia a gente acreditar em alguma situação relacionando ao governo, alguma situação, né, errada ou ilícita, que tem ali o governo como principal protagonista, que não acabe em pizza, pessoal. Mas neste caso aqui, meu amigo, e considerando aquela notícia, essa notícia aqui de que até o próprio PT, o conselho do próprio Lula, Alexandre de Moraes, né, e o PT, ok, dizendo ali, aconselhou o ministro do Supremo Tribunal a não deixar que o caso Master manche sua reputação, ou seja, se afaste, meu amigo, se afaste. Moraes, olha só, para isso, segundo Lula, olha aqui, ó, de acordo com o portal com a BBC News Brasil, tá? Olha isso. Segundo Lula, Moraes deveria se declarar suspeito de julgar o processo envolvendo o banco de Daniel Vorcaro, pessoal. Ei, meu amigo, vamos ver, pessoal. Estamos começando a achar que isso aqui não irá terminar em pizza, mas vamos lá. Então agora presta atenção, pessoal, porque é exatamente toda essa movimentação que o Alexandre de Moraes está tentando fazer, certo? Para ali, supostamente, tentar salvar, né, a pele dele, né, que é ali botando essa ação que tira o valor da delação premiada, botando essa ação pro Fachin votar, coisa que o Fachin não caiu nessa e não vai colocar isso, a previsão é para que não haja nenhuma votação sobre essa ação. O que isso faz com o Alexandre de Moraes? Presta atenção, olha como isso é perigoso para ele mesmo, e por isso eu comecei esse vídeo dizendo, olha só que isso pode ser um tiro no pé dele mesmo, do ministro Alexandre de Moraes. Presta atenção, a partir de um momento que ele, ministro Alexandre de Moraes, usa o poder de ministro dele para mudar a lei e anular a delação de Vorcaro, que ou atinge diretamente, a delação de Vorcaro está prestes, né? Existe ali grandes possibilidades dessa delação de Vorcaro atingir o próprio Alexandre de Moraes diretamente, ele está justamente, né, cometendo uma obstrução de justiça, porque ele está usando o seu poder de ministro para mudar uma lei, né, para anular uma delação que pode atingir ele mesmo. Você entende? Então tá aí o primeiro ponto, pessoal. E essa questão, né, cometer obstrução de justiça é algo que o ministro Alexandre de Moraes pode estar cometendo, né? Ou seja, pedindo a aprovação dessa ação, dessa PL que é antiga só para tirar o valor de uma delação ali de um réu que já está, né, atrás das grades, justamente porque ela pode atingir ele mesmo, o próprio Alexandre de Moraes, né? Então é aqui que entra o risco real, pessoal. Então ali a gente tem, né, juristas, né, vários senadores falando, eles estão apontando que se ficar provado que ele usou o próprio cargo para destruir provas contra si mesmo, né, que é isso que vocês estão vendo aqui agora, o Senado não terá outra saída, pessoal, a não ser o impeachment. Ok? A não ser o impedimento ou até mesmo afastamento judicial, pessoal. Então presta atenção que o sistema não tem outra saída. O sistema está rachando porque justamente os ministros como Edson Fachin, que nem você está vendo nessa notícia aqui, pessoal, já perceberam que se eles abraçarem, certo, esta causa do Moraes, ok? Se eles abraçarem o Moraes nessa situação,
o STF inteiro afundará, tá? A possibilidade, né? Vamos colocar aqui em possibilidades. A possibilidade do STF inteiro afundar perante a opinião pública a sua imagem, ok? O STF inteiro afunda perante a opinião pública e as investigações internacionais, pessoal. Então é aí que realmente o Edson Fachin, que é o cara, né, que tava ali tentando seguir uma linha, né, mais correta, tentando arrumar a imagem do STF, é isso que ele vai ter, pessoal. Ele vai ali afundar, literalmente, vai ali enterrar, ok? E bater com a pá, ok, na terra, a imagem do STF. Mas você acha mesmo que é isso que o Edson Fachin quer? Comenta aqui embaixo, né? Você acha que o Edson Fachin vai pautar? É óbvio que não, né? Ele não vai sacrificar a imagem do STF inteiro, né? Ali os comparsas, né? A gente sabe que tem ali um grupinho, né? De Toffoli, Dino, Zanin, né? E com o Alexandre de Moraes ali, que sempre fazem as mesmas votações, de acordo com todos os inquéritos que a gente vê, né? De acordo com todas as votações que a gente vê, né? A gente vê que tem aquele grupinho, e esse grupinho não tem mais como fazer manobra. O próprio Gilmar Mendes também, né? Não tem mais como fazer manobras ali para tentar salvar o amiguinho, pessoal. Porque já está escancarado, né? A partir do momento que o próprio ali, talvez, não sei como eu posso chamar ali o Lula, mas assim, o próprio presidente, né, do país hoje, ok? O partido que esse presidente representa aconselhou o Alexandre de Moraes a se afastar desse cargo, a se declarar suspeito, ok? A partir do momento que ele se declara suspeito ali, um colegiado, ele é julgado pelos próprios amigos do STF, ele tem ali a presunção de inocência, né? Então assim, pessoal, a partir do momento que ele aceita, né, a ser declarado como suspeito, mas assim, né, vamos entender que todo ser humano tem um ego, todo ser humano tem um orgulho, né, ainda mais ele naquela situação, né, onde a gente não sabe se aqueles momentos, né, desses últimos anos que ele começou a ter, né, uma imagem proliferada, né, pela audiência que o Lula tinha, né, começaram a abraçar também ele, né, então, pô, será que ele vai conseguir lidar com essa questão agora de que, pô, cair num escândalo, né, vou desagradar minha audiência, né, já tô aqui numa situação onde não tá sendo muito favorável, né, meu nome inteiro percorre pelo mundo, né, dizendo que eu fiz ali barbaridades, né, e inclusive, né, isso foi um dos motivos pelo qual a Lei Magnitsky foi aplicada, né, e os Estados Unidos tiraram a Lei Magnitsky justamente porque, né, devido a um acordo ali, um suposto acordo que o Trump tinha feito com o Lula, mas que isso ali foi por água abaixo. E sim, existem os riscos, né, dessa Lei Magnitsky, existem os riscos, né, pode ser que volte a Lei Magnitsky, certo? Ninguém está falando disso, e também, né, o próprio Alexandre de Moraes se encontra num isolamento mundial gigantesco, pessoal, porque a gente vê, né, em todas as matérias do mundo inteiro, né, colocando a imagem dele e relacionando essa, né, a coisas ruins, então, pessoal, então assim, né, então o que a gente pode concluir em relação a essa situação que agora Alexandre de Moraes se encontra, onde ele tentou escancaradamente, eu disse, né, no vídeo anterior, falando exatamente disso, né, dessa PL que ele desenterrou para tirar o valor da delação premiada do Vorcaro, né, e tentar se salvar ali, né, olha só, isso foi muito explícito, né, o cara, ele tá declarando a culpa dele, né, por que ele tá com tanto medo da delação do Vorcaro, pessoal, e tipo assim, né, já não tem mais o que a gente, né, querer ficar questionando ou ficar querendo falar, né, de uma maneira mais discreta em relação a isso, porque, meu amigo, já tá tudo comprovado, né, pô, a partir do momento que a Receita Federal comprova, através de declaração do próprio Master, né, que existiu ali, ok, pagamentos de que chegam a 80 milhões ao escritório da esposa dele, pô, meu amigo, né, e ainda assim, né, e ainda a gente tem ali uma lista, que eu vou mostrar pra vocês essa lista aqui, ó, presta atenção, e a lista dos 65 milhões também, né, que a gente tem, né, de todos os pagamentos que o Master fez aos escritórios, certo, pessoal, de pessoas que estão no governo, pessoas que estavam no STF, pessoas que estavam ali, né, recebendo todos esses valores estratosféricos do Banco Master, pessoal. Então eu vou agora aqui, né, dizer para vocês qual essa lista agora aqui, né, vamos mostrar essa lista, por mais que já tenha saído bastante, eu vou colocar essa lista para vocês verem aqui também, né, quem são, né, quem foram ali, né, vou colocar os nomes, as fotos para vocês, caso você não lembre, né, de que nome, quem é quem e tudo mais. Vamos começar, né, aqui pelo Henrique Meirelles, pessoal, presta atenção, a lista dos milionários do Banco Master, valores declarados, hein, pessoal, vamos lá. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro, ok? Ex-ministro do governo. Se eu não me engano, Henrique Meirelles ele foi ministro da Economia, certo? E o Manteiga também, né? Um foi ministro do Temer, outro foi ministro do Lula, pessoal. Então, ó, recebeu 18,5 milhões, o maior beneficiário da lista, tá? Recebeu 18,5 milhões
do Banco Master, pessoal. Guido Mantega, também ministro da Fazenda, pessoal, olha lá, ex-ministro da Fazenda do PT, recebeu 14,2 milhões. Inclusive foi ele que armou ali, né, aquela reunião, aquela suposta reunião fora da agenda oficial que o Lula fez com o Vorcaro, pessoal. Ali o Galípolo, Mantega, Vorcaro e o Lula, pessoal. Michel Temer, ex-presidente da República, recebeu 10,1 milhões através de seu escritório da Advocacia. Então esse aí não quis nem montar um escritório para a esposa, ele recebeu direto no dele mesmo. O Fábio aqui, ó, Wagengarten, aqui, ex-secretário de Bolsonaro ali, ó, também recebeu 6,4 milhões. Óbvio que isso não tem nada a ver com o próprio Bolsonaro, né? É óbvio, né? Mas ele estava lá envolvido. Então, olha só, ACM Neto, né, que todo mundo conhece, ex-prefeito de Salvador e União Brasil, 5,2 milhões. Moreira Franco, ex-ministros do MDB, ok? 4,3 milhões. Eduardo Braga, senador do MDB, 3,1 milhões. Escritório Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes. Embora o valor total citado em outras investigações seja de 80 milhões, nesta lista específica da Receita aparecem repasses que somam cerca de 4 milhões em períodos recentes, pessoal. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Então, assim, a gente tem, né, essa lista, né, onde ali temos ali a questão do Meirelles e do Mantega, né, que realmente eram os dois homens que cuidavam da economia do PT na época desses governos, pessoal. Então, assim, a lista é longa, a lista é uma lista, né, ali extensa. Essa foi ali a primeira lista que saiu, pessoal. Provavelmente vão ter outras listas ou, obviamente, vão ter atualizações nessa lista, ok, pessoal? Mas, assim, né, a gente já viu várias outras pessoas, inclusive o próprio diretor, né, da Polícia Federal, ok, o Andrei Rodrigues, recebeu ali, né, foi pago para ele ali, né, as viagens para Londres, experimentou, ele estava lá naquele encontro, né, onde eles degustaram aqueles uísques caríssimos lá num bairro nobre de Londres, pessoal. Então, assim, tem várias outras pessoas que receberam indiretamente, né, esses agrados do Banco Master, pessoal. Então, assim, não existe mais o que esconder da população brasileira, né, o que a gente quer ver ali é o topo, né, a gente quer ali a gente quer ver a consequência, certo? Acontecendo, né, de fato ali com a alta cúpula desse governo, ou seja, a alta cúpula de um poder, que no caso é o STF, né, um dos poderes aqui do nosso Brasil, certo, pessoal? O poder do judiciário, né? Então a gente precisa ver, né, já que tivemos um ministro da Justiça ali envolvido, ele tem que pagar, né, por isso, pessoal. Então a gente já tá vendo mais do que provas, né, mais do que isso. Agora, com todas essas provas saindo, a gente vai ter a delação do Vorcaro e que de fato, né, trará, né, uma conclusão para todo esse caso onde envolve, né, Banco Master e Alexandre de Moraes. A gente vai ver ali uma solução para isso, né, um desfecho para isso, né, pessoal. Então, assim, obviamente que ele será julgado ali pelo próprio STF ou não também, né? Porque dependendo de como acontecer essa questão, né, da previsão dessa questão aqui da notícia, pessoal, do Fachin ali, né, não pautar, não vai pautar, né? E se o Fachin não pautar, não vai ter nenhum efeito, né? Isso aí vai por água abaixo. Então o Alexandre de Moraes não vai conseguir completar o plano dele. Você acha que ele vai tirar alguma carta da manga, né? Será que ele tem alguma outra carta na manga, pessoal? Então, assim, né, provavelmente, ok, se o Edson Fachin não pautar isso aí, ó, isso vai entrar ali num ponto de obstrução de justiça que é muito mais grave, né, para o Moraes. Então isso pode acarretar em diversas outras consequências para ele, pessoal. Eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal PV Disso. Eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, ok, para receber as notificações dos próximos vídeos. E, pô, compartilha esse vídeo também para mais pessoas. Deixa o seu like também para mais pessoas ficarem sabendo, né, dessa situação e do contexto que a gente se encontra agora, hoje, no dia 3/4 de 2026, pessoal, onde a possibilidade dessa história não acabar em pizza aumentou um pouco, pessoal, aumentou um pouco. Vamos ter esperança, esperança é a última que morre. Eu acho que a gente precisa aí, né, ter mais esperança e ver ali, tem pessoas lá dentro que estão querendo fazer o bem, estão querendo que quem cometeu algum crime que pague por isso, né? A gente tem pessoas lá na alta cúpula, a gente tem pessoas no governo também, né, agindo corretamente, apesar de que, né, o mal, ele tá tentando achar diversas outras maneiras, né, para tentar se livrar disso, mas pelo que a gente tá vendo, pode ser que isso não acabe em pizza, pessoal. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui o vídeo, nos vemos no próximo e até lá, um grande abraço.